Bom dia, parabéns SBDC e IMED pela iniciativa, né? Parabéns a cada um que se dispôs a vir aqui debater o tema. Obrigada pelo convite. Eu acho que é fundamental falar sobre diversidade. Acho que esse é o primeiro passo. Então, parabenizo a cada um que está aqui, porque esse debate é necessário, né? Eu falava mais um pouquinho antes de começar, e vocês vão ver a Carla falar, é uma jornada, né? A gente tem falado sobre isso. É uma jornada, um caminho que às vezes parece longo demais, mas necessário. E o nosso papel é tentar encurtar esse caminho, né? Os estudos falam em 80 anos, se nada fizermos para que a gente tenha equidade de gênero, em 150 anos para a questão da raça negra, em milhares de anos para a questão de pessoas com deficiência. Então, assim, é necessário fazer algo, porque eu imagino que ninguém queira esperar tantos anos para ver as organizações refletirem a sociedade, né? A gente tem uma perspectiva... Espera, deixa eu me explicar, deixa eu entender, viro para lá, né? Isso. Acho que assim, a gente está vivendo uma era, né? A Marina ajudou muito com a introdução que ela fez, a gente vê que ela está super inteirada. Cadê a Marina? Está ali. Super inteirada com tudo que ela viu nas empresas, adorei. E, assim, não cabe mais, algumas coisas não cabem mais, graças a Deus, não cabem mais. O mundo mudou, né? A perspectiva mudou, nós mudamos, a sociedade mudou, então que bom. Agora, está mais complexo, e eu acho que isso tem muito a ver com as organizações, né? Então, assim, é um mundo diverso. A diversidade está em qualquer... Se a gente treinar o nosso olhar, eu acho que esse é um passo importante, a gente vai perceber que a diversidade está em todos os lados, para onde olharmos. E é isso que é necessário incorporar nas organizações. É necessária a diversidade nas empresas, né? Muito mais do que um tema só social e só de justiça, que também o é, né? É necessário que as organizações se conectem com esse mundo diverso, complexo e em transformação acelerada. O nosso país, né? Então, assim, olhar para esses números do Brasil, Marina trouxe alguns deles, eu trago outros, alguns dos mesmos, é fundamental. E a gente, às vezes, parece que não olha para isso aqui. Acha que não é assim. Esse é o nosso país. Esse é o Brasil. Um Brasil de maioria negra entre pretos e pardos, né? Então, as organizações definitivamente não refletem o que é o país. A questão da deficiência, eu vou falar mais um pouco, né? Ela está aí, mas como é que a gente pode olhar para pessoas com deficiência com um novo olhar? Então, esse é o convite, é isso que a gente tem tentado fazer. O Santander também é uma empresa com diversidade, óbvio, são 17 empresas que né, fazem, a gente chama de ecossistema Santander, presente de norte a sul do país, mais de 21 milhões de clientes, né? 48 mil colaboradores. Então, também a gente tem como natureza na organização que olhar para essa diversidade e tentar buscar essa conexão com o cliente. Eu acho que essa é uma sacada super importante. Aqui, nesse próximo slide, eu falo sobre ela, né? E acho que a Marina trouxe, está comprovado que traz mais inovação, né? Além do impacto social e mais resultado. Está comprovado, os números mostram que é assim, uma empresa mais inovadora. E parem um minutinho comigo e avaliem banco. Como o banco mudou, né? Até outro dia, até alguns anos atrás, a gente precisava ir a uma agência para resolver as coisas em um banco. Se eu perguntar aqui quem foi, né, em uma agência essa semana passada, talvez poucas mãos se levantem. Se foi por alguma coisa muito específica. O seu dia a dia não se dá mais numa agência. Então, assim, essa transformação, as fintechs que chegam, né, o fazer banco, não através de um banco, todo mundo quer ser banco, enfim, é uma transformação tecnológica, uma transformação de plataforma, né, que nos obriga a buscar inovação, buscar o pensar fora da caixa, buscar trazer ideias novas e nos adaptarmos a essa transformação acelerada, tecnológica, comportamental, de poder do cliente, né? A gente comentava antes, a gente vive numa sociedade cada vez mais que o cliente tem o poder de decidir. Com um clique, com um touch, ele decide como ele vai se mover, ele decide como ele vai comprar, ele decide
que banco e que forma de banco ele quer. E se a gente olhar o passado de um banco, né, a origem, lá o DNA, que é importante entender a origem das coisas, era alguém com dinheiro escolhendo para quem emprestar. Então, uma lógica completamente diferente da lógica atual. E essa transformação não se faz sem uma empresa aberta, com diferenças de sotaques, um país que não pode ser representado por paulistanos. E não estou falando isso porque sou mineira, não, né? Mas o Brasil não é São Paulo, o Brasil é Porto Alegre, o Brasil é Recife, o Brasil é Manaus, o Brasil é um Brasil diverso. Então, acho que esse olhar é maravilhoso, porque você começa a prestar atenção, né, e buscar essa transformação. Acho que é um tema apaixonante, falavam sobre isso. Não sei se aqui, né, estão representantes de RH, imagino que muitos, tem pessoas que lideram o tema diversidade nas companhias, mas a gente se apaixona. É um tema apaixonante, super desafiador, né? Super desafiador, uma longa jornada, difícil, um monte de pedra no caminho, a gente se apaixona. Porque tem uma lógica, né, tão bacana por detrás disso, né? Combater esses vieses é algo muito importante. Eu gosto muito dessa imagem, porque eu acho que ela nos ajuda a educar. Eu acho que diversidade é um tema também de educação, né? De conhecimento, de treinamento, além do debate, como a gente está fazendo nessa manhã aqui em Porto Alegre. Mas eu acho que ela nos ajudou, né? Ela é simples, alguns devem conhecer, mas ela nos ajudou a entender e a explicar. Porque é muito fácil falar o seguinte: não, as oportunidades aqui são iguais para todos. Basta você querer. Quantas vezes nós, mulheres, ouvimos isso? A mulher não quer. Quantas vezes nós ouvimos isso? Né? Ah, tem vários negros que conseguiram, então é uma questão de querer. Não é, definitivamente não é aí, não é por aí. Né? As pessoas não começam a corrida do mesmo ponto. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: tem que dar o banquinho. E dar um banquinho não é nenhum demérito. Né? Não é nenhum demérito. Não começa a corrida do mesmo ponto. E esse banquinho é a educação, para alguns casos, né? É a mentoria para outros, é gerar um ambiente de autoconfiança, né? Porque não começamos a corrida do mesmo lugar. Tem um episódio que aconteceu conosco que eu acho ele muito ilustrativo, né? Ele foi um soco no estômago, mas nos ajudou a refletir, que a gente fez uma parceria com Paraisópolis, acho que é uma comunidade que muitos ouviram falar, até porque já teve em novela, enfim, lá de São Paulo, enorme, né? E eu diria que eu não tenho um estudo aqui, mas deve ser 90% de negros, 95%, enfim. E a gente fez um trabalho com jovens, para contratação de jovens. Queríamos jovens talentosos, né? Dedicados ao estudo, que vinham se dedicando, enfim. E Paraisópolis tem parcerias com boas escolas. E, para nossa surpresa, ao final do processo, tinham 10 jovens, 10, 12 jovens brancos, que passaram no processo até o final. Foi muito chocante chegar para a etapa final e encontrar 10 a 12 jovens brancos. Ou seja, o privilégio, né? A questão dos privilégios é tão forte, está tão arraigada na nossa sociedade, é tão estrutural, que numa comunidade com maioria absoluta de população negra, poucos brancos se destacaram. Então, é disso que nós estamos falando, é algo muito sério, né? Algo que precisa ser entendido, estudado e combatido. Também tem uma outra frase, além dessa que você colocou da Marina, da festa, né? Convidar para dançar a inclusão. Tem uma outra que eu gosto muito, que é: num país racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Então, acho que esse é o nosso papel. E que privilégio, como você abriu hoje o nosso encontro, estar aqui falando disso. Que privilégio para cada um de nós, né? A gente ter possibilidade de debater isso, de entender. Eu mudei muito
após essa jornada de diversidade no Santander. E sou muito grata a isso, porque isso é para a vida, né? Não é para a nossa posição na corporação, isso incorpora na nossa vida. A gente, há 2 anos e meio, mais ou menos, não que a gente não olhasse para isso, mas a gente relançou o nosso posicionamento de diversidade. A Marina falou uma coisa que é muito verdadeira, muito verdadeira. A alta liderança precisa assumir esse tema, precisa se comprometer com esse tema. Para nós foi um presente o nosso CEO, porque ele, mais do que se comprometer e mais do que incentivar, ele é um patrocinador do tema diversidade, é um impulsionador do tema diversidade. Então, assim, se tem algum CEO aqui, se tem algum dono de empresa, é fundamental, né? Não é só ele, mas a partir da alta liderança, a partir do CEO da companhia, começa um processo, que às vezes é por conveniência, né? Não tem problema, eu acho que o desafio é tão grande que a gente está aceitando também, por conveniência, aliados. Porque depois da conveniência vem a convicção, né? À medida que as pessoas vão mergulhando no tema, vão entendendo, eu acho que vem a convicção. Mas a alta liderança precisa assumir este papel, né? E colocar isso, sim, na discussão, junto com o balanço. Porque essas coisas se somam, né? Cultura, está comprovado que cultura forte faz uma empresa, né, se perpetuar e conseguir seus objetivos. E cultura forte, a diversidade faz parte desse contexto de cultura forte. Nós temos 5 pilares, né? A Marina falou de 4, tem uma a mais, e a gente usou esse conceito de hashtags, que acho que é uma linguagem também bem atual, que ajuda a conectar os 48 mil, né? Ontem, prazer de ter algumas companhias aqui, a gente inaugurou uma coisa super bacana, foi lá na Academia Corporativa do Santander, que é a mentoria colaborativa. Então, John Deere, Brookfield, Carrefour e Santander, né? As 4 companhias terão mentoras e mentorados diferentes. Acho que foi uma coisa muito legal, veio do Movimento 360, e a gente está inaugurando, é algo inovador. Então, assim, uma executiva do Santander vai ser mentorada de um executivo do Carrefour e assim por diante. E são iniciativas como essa, né, que nos fazem acreditar que a gente está no caminho. Nada é fácil. Viabilizar isso, por exemplo, foi super difícil, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua agenda, né? Todo mundo tem desafio, todo mundo tem que cumprir PNL, todo mundo tem objetivo. Então, também conciliar esses objetivos de companhias diferentes e essa coisa de, né, uma mentorada por uma pessoa de uma outra empresa é algo inovador. A gente está acreditando que pode ser uma iniciativa super bacana, né? E ontem eu estava, inclusive, com eles lá. Então, a gente tem usado esses hashtags, que eu acho que elas ajudam. E tudo isso aqui foi escolhido, cada palavrinha aqui tem um porquê, né? Não foi alguém que sentou de marketing e criou. Não, foram os próprios grupos de afinidade que debateram. E foi muito interessante, né? Tem muita coisa por detrás aqui. Então, por exemplo, a questão da raça, né? Aqui não tem barreiras, aqui se empreende, habilidade não tem limite, talento não tem cor, né? Quando a gente falou de oportunizar carreiras, o grupo de mulheres falou, mas por que para os negros é oportunidade a palavra e para a mulher não? Então, assim, você vê que tem um debate, inclusive, entre os grupos de diversidade. Não há uma hierarquia dos grupos, né? Não há o mais importante ou menos. Eu acho que o que vale aqui, inclusive, é a interseção entre esses grupos. Essa é a riqueza do tema diversidade. Mas a gente acredita que competência não tem gênero, talento não tem cor, habilidade não tem limite. Aqui eu acho que vale falar. O Santander foi um dos primeiros a cumprir cota, né? Aqui tem um tema legal que vocês conhecem. Nós somos bench, inclusive, para outras companhias para cumprir cota. Mas a gente quer muito mais do que isso. A gente quer olhar para a pessoa pelas habilidades dela e não pela deficiência. A gente já tem contratado pessoas com deficiência sem ser na vaga de pessoa com deficiência. E o meu sonho é que a gente não tenha mais vaga para pessoa com deficiência. Claro que você pode ter em algum cluster específico da companhia mais facilidade, para uma questão de acesso. Não estou dizendo que isso não é bom, mas a hora que você começa a contratar a pessoa pela habilidade, não pela deficiência, é outro olhar. É isso que a gente está buscando aqui, né? A questão da LGBT+, as barreiras, como é que a gente
de fato impede. Eu acho que o plano de saúde, né, a inclusão do dependente na relação homoafetiva é um indicador. Então, vale a pena vocês olharem para as companhias de vocês quanto isso está acontecendo, porque eu acho que esse também é um indício de que as coisas estão, de fato, né, você pode ser quem você é. Essa é a umbrella que a gente usa no Santander. Aqui você pode ser quem você é. E acho que Marina também tocou nesse assunto. É muito duro, né, ver que funcionários criam histórias paralelas para se socializarem, né? Então, criam namorados, namoradas, criam famílias, porque é muito difícil. Né, como é que você conversa sobre o seu final de semana se você não tem a sua história real? Então, você cria uma história paralela. Isso é muito sofrido. Eu acho que isso exige dessa pessoa uma energia enorme alocada onde não precisava, né? Ela podia estar alocando essa energia em outra coisa. E é isso que a gente quer derrubar todos os dias. E a gente vê que indicadores estão apontando para essa melhoria. Aqui tem um tema de geração, tem um tema de formação, porque também a gente está num momento que a gente precisa ter diversas formações. O nosso programa de trainee que está no ar, as inscrições, para a gente não importa o curso, nem a universidade. Sabe aquela coisa, universidade de primeira linha? Não vai ter diversidade. Não vai. Vai ter todo mundo igual. Então, a gente quer assim, abrir, né, para qualquer universidade, para qualquer formação, e quem sabe daqui a pouco até sem formação, não que não tenha importância, mas é este mundo que a gente está vivendo, né? Acho que falei um pouco aqui da questão da raça. Num país de 54% de raça negra, as empresas não representam, e a gente tem que buscar isso. Anteontem, eu acho que tem algumas coisas muito importantes para a questão da raça negra, que é para todos, né? É você fazer o teste do pescoço e ver pessoas como você, quer dizer, criar referências. Onde estão as referências de liderança negra? Onde estão as referências de liderança feminina? Onde estão as lideranças de pessoa com deficiência ou de LGBT+. A partir de olhar para alguém na liderança, eu começo a falar, opa, é possível, né? E quantas vezes as pessoas da raça negra ouviram, não é para você. Isso não é para você. Não é, né? Não é para a nossa família. Não é. Então, é combater isso. E ter a referência ajuda muito. Então, a gente tem criado essa cultura de, além de aumentar o número de negros na companhia, né, da liderança negra poder ser vista pelos 48 mil e isso criar uma nova referência. Então, anteontem, a gente recebeu 150 jovens no banco. Assim, o coração fica, né, não cabe no peito. 150 jovens negros entrando ali no Santander. Até essa simbologia de é para você, sim, é um prédio imponente, é um prédio bonito. Como, em geral, os bancos têm, né? Porque banco também vende solidez. E os jovens entrando ali para se capacitarem, porque a nossa indústria é regulada, então exige, né, uma certificação, e eles vão se capacitar para se certificarem e poderem trabalhar. Então, são iniciativas, né? Eu acho que não tem uma ação, são um conjunto de ações de cada um desses grupos. Eu poderia falar horas aqui, mas já me deram plaquinha, e sobre as ações, porque é um conjunto, agora elas precisam ser verdadeiras. Isso aqui não é um assunto de marketing, isso aqui não é um assunto de um painel bonito, tem que ter verdade, até porque o mundo cada vez tem menos on e off, né? Então, se você na sua companhia fez fez uma reunião hoje sobre LGBT+, e no dia a dia não há aceitação, não há o porta-retrato sobre a mesa, não adianta. Essas coisas cada vez mais se tornam uma barreira que não separa o interno do externo, né? Então, precisa refletir a realidade da companhia, a verdade dos corredores. Alguns números nossos, né, que eu acho que a gente tem hoje 25% de liderança feminina, enfim, a gente conseguiu 94% na Great Place to Work, de indicador de que aqui, sim, não há diferença, aqui você pode ser quem você é, né, independente da sua orientação sexual, da sua raça, do gênero. Enfim, então tá aí, vocês podem ver. A gente, claro, traz o reconhecimento da Exame, e como eu falei no dia do prêmio, a gente recebeu esse prêmio da Exame com muita humildade, muita alegria e muita humildade. Ali tinham companhias que há anos, né, tratam esse tema. No mundo financeiro, por mais que existem empresas que a natureza dela já é mais feminina, nossa natureza é uma natureza muito mais masculina, e é isso que a gente está mudando. Então, foi um motivo de muita alegria receber esse prêmio da Exame, essa iniciativa espetacular, mas também muita humildade, porque, como eu disse, há muito por fazer.
Enfim. Ups. A diversidade ela é necessária para as empresas crescerem. Quanto mais diverso, quanto mais pessoas abertas a novas ideias você tem, mais rica é aquela empresa. Eu acho que eu cresci com essa consciência de que eu tinha que achar o meu espaço, uma fixação de que a minha carreira ela tinha uma prioridade realmente muito grande na minha vida. Meu nome é Raíssa Costa, eu sou superintendente de rede no Distrito Federal. Eu sempre fui uma mãe muito desencanada, não tenho aquele apego assim, vou voltar de licença. Eu de verdade ficava super feliz de voltar de licença. Primeiro porque eu quero que as minhas filhas tenham orgulho de mim. Aonde eu vou chegar, não sei, mas eu acho que sem dúvida nenhuma eu não vou parar por aqui. A informação que eu recebia de que eu era inferior, que eu não iria conseguir, porque não é só uma questão racial, é uma questão social. A educação muda tudo. Mudou a minha vida e eu acho que é o que vai mudar o país. Meu nome é Simone Coutinho. Tenho 44 anos, estou no Santander na área de riscos há 10 anos. Eu trabalhava em outro banco, eu fui fazer uma visita numa empresa em Curitiba. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu não sabia que essa empresa contratava negros. Eu fiquei sem reação, porque é uma coisa que você não espera. Independente da minha cor, eu sou bastante comprometida, então eu estudo bastante. E com isso eu consigo estar bem dentro do banco, estar numa posição de liderança e com isso levar para mais pessoas entenderem a importância de olhar diferente, de entender, de pelo menos ouvir. A diversidade no banco hoje é um tema que é muito forte. Eu acho isso muito bacana, porque é uma instituição do tamanho do Santander, pregar essa bandeira é muito legal. Eu acho que quando a pessoa tem um foco, ela tem um objetivo, não há ninguém que possa dizer ao contrário. Depois do ensino médio, foi quando eu senti mais aquele preconceito na pele, né? Foi quando eu comecei a procurar emprego. E recebi muitas negativas. Você sabe quando a pessoa tá olhando pra você de uma forma normal ou de uma forma maldosa ou com aquele preconceito mesmo, né? Até que o banco me deu a oportunidade, eu me cadastrei num site, eu fui chamado para fazer entrevista. A partir do momento que eu fui chamado para fazer entrevista, eu já tava com aquela descrença total. Eu falei, mas vamos lá. E aí foi acontecendo, eu fui passando nas fases e foi quando eu entrei no Santander, em 2010. Entrei no banco como caixa. Então assim, eu fiquei 4 anos no caixa, na agência Marketplace. Depois que eu saí do marketing, eu fui pra agência Faria Lima, fui como assistente, pessoa física. Fui promovido a gerente especial, né? E hoje eu sou gerente Van Gogh. Não precisa provar nada pra ninguém, você não é melhor que ninguém. Você é só apenas diferente. Então, são funcionários nossos que nos ajudam a contar a história. A gente acredita que a partir de cada uma, cada vivência, cada história, cada olhar, a gente vai aprendendo, né? O treinamento de viés e inconsciência a gente fez com toda a alta liderança, hoje está disponível para todos os funcionários. 11 mil já treinaram presencial, outros fizeram online. E é isso, é todo dia, né, construirmos uma empresa mais diversa, mais inclusiva, e isso, um papel de cada um de nós, através das nossas companhias, mudar esse país, porque precisa. É assim, é nisso que a gente acredita. Obrigada.